Oi pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, a videoaula vai ser sobre acidentes ósseos e articulações, especificamente dos membros superiores. De antemão eu aviso que nas videoaulas eu vou priorizar a chamar a atenção de alguns pontos, colocar algumas questões que dão uma resumida no que geralmente os livros texto trazem, para ser realmente algo rápido, breve, como se fosse uma revisão para vocês e um guia de estudo para vocês. Então, o possível que eu conseguir fazer em meia hora ou menos disso, essas videoaulas, eu prefiro, porque aí fica só como um momento norteador para vocês, tá bom? Então, o que é necessário a gente saber aqui, o que eu chamo a atenção aqui, sobre os ossos do membro superior, é que tem aqui a estrutura, né, os ossos da clavícula e a escápula. A clavícula e a escápula estão aqui marcados como símbolo do membro superior. Então, a escápula e a clavícula não são ossos do esqueleto apendicular. Não são de fato ossos do membro superior. São ossos do símbolo do membro superior. Isso porque elas têm juntos esses ossos, têm a função de ancoragem do esqueleto apendicular, que são dos membros, né? No caso aqui, membro superior, com o esqueleto axial, que é o esqueleto composto pelo crânio, pela coluna vertebral e tórax. Então, se a gente for falar de ossos do membro superior, a gente estuda a clavícula e a escápula junto, porque elas fazem essa ancoragem, fazem parte também da articulação que une, né, esses dois esqueletos, axial e apendicular. Mas realmente membro superior ele vai começar aqui no húmero. Então, composto pelo húmero, rádio, una e os ossos da mão, que é o carpo, metacarpo e falanges. Perfeito? Então a gente vai aqui só destrinchar alguns pontos, começando da clavícula, que vai ser o mais proximal dos ossos. A gente vai do proximal ao distal. A gente tem aqui que ela repousa horizontalmente na parte anterior do tórax, acima da primeira costela. Para poder entender, essa imagem não está muito clara, a gente chama o nosso amigo Johnny, e aí vocês podem achar Johnny em várias versões. A gente consegue ver aqui a clavícula, justamente nessa porção anterior ao tórax, apoiada na primeira costela. Perfeito? A função dela é imobilizar a parte posterior do ombro e permitir mobilidade da parte livre do membro superior. Parte posterior do ombro, porque ela está aqui, ó, presa, certo? No acrômio da escápula, que é um acidente ósseo que a gente vai falar mais à frente. Perfeito? Qual seria uma observação clínica aqui interessante? É que a região média da clavícula é o local de fratura mais comum, porque é uma região mais fina, e que existe distinção entre a clavícula do homem e da mulher, no que se refere a tamanho, espessura, curvatura e textura, tá? O tamanho na mulher, e nós mulheres, a clavícula ela é menor, ela é mais fina, ela é menos curvada, ela é mais reta, né? E mais lisa, certo? Estamos aqui as vistas dos acidentes ósseos da clavícula, e como eu disse, a videoaula só vai ser só para citar alguns pontos interessantes para facilitar o entendimento de vocês. É a escápula, né? A escápula, ela está aqui marcada em vermelho. Se a gente for olhar a localização, ela está na face posterolateral da parede torácica, entre os níveis da segunda e a sétima costela, lateral ao coluna vertebral. Para poder ter noção disso, vamos chamar de novo nosso amigo Johnny. A gente não consegue ver aqui de forma clara, porque a nossa vista aqui é anterior, e como foi colocado, a escápula está na posição posterolateral. Postero porque está atrás aqui do tórax, lateral porque está mais na porção lateral, não está medial aqui na coluna. E ela vai iniciar aqui na segunda costela, vai até meados da sétima
costela, aqui abaixo, tá certo? Que é necessário também falar sobre a função da escápula, justamente mobilidade dos membros superiores. A gente recorre aqui ao Johnny para mostrar o porquê ela é responsável por essa mobilidade. Vocês conseguem ver alguma articulação entre a escápula e o tórax? Não existe. A única articulação que existe entre a escápula é com a clavícula e com o húmero, mas não existe uma articulação com o tórax. Isso promove a mobilidade extrema, e a articulação mais móvel que temos no corpo é justamente essa aqui do ombro, devido a essa configuração anatômica. A escápula ela é só presa no tórax por músculos, mas não tem uma articulação específica para fazer essa ancoragem. Por isso, a alta mobilidade. Então, a gente pode ver aqui a face anterior, face posterior e uma face aqui lateral medial. O que é que eu posso puxar aqui para vocês, chamando de atenção, é que a face anterior para a face posterior, o que difere ela é a presença da espinha. E justamente por essa espinha estar aqui presente, a gente tem uma subdivisão aqui na face posterior em fossa supraespinhal e fossa infraespinhal, por causa da espinha, que é a referência. Na vista anterior, na face anterior, a gente só tem uma fossa, que é a subescapular. Perfeito? Então, falando aqui do húmero, o húmero ele vai articular-se proximalmente com a escápula e distalmente com o cotovelo, tanto com a una quanto com o rádio, sendo o osso mais longo e maior do membro superior. Então, a gente está vendo aqui que o húmero ele vai participar tanto aqui nessa articulação com a escápula, a articulação aqui do ombro, quanto aqui a articulação do cotovelo. A função vai ser a sustentação ao antebraço, ele que vai fazer essa ancoragem, essa ponte, ombro, cotovelo, e ancorar e sustentar os ossos aqui do antebraço. E uma observação clínica interessante é que geralmente a diáfase se quebra, aí corrigindo, acima da inserção do deltoide, região que recebe o nome de corpo cirúrgico. Na verdade, aqui corrigindo, colo cirúrgico, Então aqui tem a tuberosidade do músculo deltoide, está acima dessa tuberosidade do músculo deltoide o colo cirúrgico. Tem um anatômico, que aí é um resquício aqui do crescimento desse osso, e o colo cirúrgico, porque é onde tem o maior índice de fraturas. Então esse é o pontozinho que eu trago para vocês aqui. Também outro acidente ósseo importante que vai facilitar a gente lá, quando for falar de músculo, vai ser o epicôndilo, o medial e o lateral. Então fiquem atentos nesses dois. Falando da primeira articulação aqui nessa videoaula, a gente traz a articulação externo-clavicular e uma articulação entre o externo e a clavícula. Heloísa, como é que eu sei que é externo-clavicular e não clavicular external? Ou clavículo external, Quem foi que botou essa denominação? Então, na anatomia segue algumas ordens. Aqui, como externo é um osso medial e a gente está falando de um osso lateral, então a preferência é a gente colocar o nome de quem está mais medial para quem em relação àquele que está lateralmente, tá? Aqui sendo o centro, então por isso que é externo clavicular. A classificação e superfícies articulares, esses detalhes, vou deixar para que vocês estudem, tá? O que eu vou tentar mostrar aqui para vocês de forma mais prática é como tentar aprender o nome dos ligamentos. Os ligamentos da articulação externo-clavicular. A gente já se ligou que o nome externo é porque é o externo aqui primeiro mais medial para a clavícula que está lateralmente. E os ligamentos que tem é o externo-clavicular, interclavicular, clavicular. Opa, tem um L aqui. Corrigindo aqui, corrijam. E costoclavicular.
Se é externo clavicular, então vai ser um ligamento que vai estar saindo do externo e vai se ancorar na clavícula. Então está entre os dois ossos. Olhando aqui esses ligamentos, a gente pode dizer qual deles é esse que sai do externo para a clavícula. Externo aqui, clavícula aqui, este aqui, certo? Se tem um que é interclavicular, vai ser entre as clavículas. Então, é entre esses ligamentos aqui, tem uma clavícula aqui, outra aqui, é esse aqui. E tem um costoclavicular. Se é costo, tá vindo de costela, então vai sair da costela para a clavícula. Onde é que tá a costela? Tá aqui, e tá aí o ligamento, certo? Falando da articulação acromioclavicular, porque a escápula aqui no cíngulo do membro superior, ela fica como ponto de referência. Então, todas as articulações que vão partir da escápula vão receber nome de acidentes ósseos da escápula, tá bom? Por isso que é acromioclavicular. Então, a gente vai falar primeiro do acrômio, que é um acidente ósseo da clavícula, da escápula, perdão, e para a clavícula. Então, tem aqui a classificação dela, a superfície articular, e aqui a gente vai falar dos ligamentos, né? Então, os ligamentos acromioclavicular e coracoclavicular. Vocês já estão vendo, e é de clara notório, né? Que esses ligamentos vão ser ligamentos que vão sair do acrômio para a clavícula, que vão sair do processo coracoide para a clavícula. Isso é fato. Então, quem são esses aqui? Quem seriam? A gente precisa identificar quem é o acrômio e quem é o processo coracoide, né? Se a gente identifica aqui que esse é o processo coracoide, então é o coracoclavicular. Coracoclavicular. E o acrômio aqui, que vai partir para a clavícula. Quem está fazendo essa ligação aqui, acrômio clavícula, é o acrômio clavicular. Fechou? Fácil, moleza. Agora a articulação glenohumeral. E tem aí os ligamentos, tá? Então tem o ligamento glenohumeral, coracohumeral e humeral transverso. Puxando aqui, glenohumeral. Se é glenohumeral, vai estar saindo de onde? Da cavidade glenoide para o húmero. Tem esses três aqui. Só que as fibras dele, o sentido dele, não dá para distinguir de forma clara a olho nu. Então, quando a gente for falar de glenohumeral, a gente já vai falar dos três juntos. É essa capa aqui, como um todo. Certo? Essa capa realmente aqui lateralmente. Se tem o coracohumeral, vai ser o que vai sair aqui do processo coracoide, só que a gente não consegue ver aqui porque seria posterior à imagem aqui no fundo. Então vai se ancorar no processo coracoide para o húmero. E o humeral transverso, se ele recebe esse nome, é porque ele não tem ancoragem na escápula. Vai ser justamente a origem da inserção, vai ser no húmero, por isso que é o humeral transverso. E transverso pela posição dele, é justamente esse aqui. Eu creio que agora já está tudo tranquilo, né? Então, se a gente for falar ainda dos ossos, né, continuando do antebraço, a gente tem a una e o rádio. O rádio, ele vai estar aqui naquele mesmo lado do epicôndilo lateral, e ele vai estar do mesmo lado do polegar. Tem gente que ensina um macete dizendo que o polegar é a antena do rádio. Por isso a gente não vai esquecer que o rádio vai estar do lado aqui do polegar e a una vai estar ao contrário. Então a una aqui é face medial do antebraço e rádio face lateral do antebraço. Perfeito?
Temos aqui os acidentes ósseos, né, da ulna e do rádio. Articulação do cotovelo, que é o que vai ancorar o húmero com o rádio e a ulna. Tem aqui, quais seriam essas articulações do cotovelo? Seria a articulação húmero-ulnar e a articulação húmero-radial. Essas duas articulações é que vão formar a articulação do cotovelo, tá? Sendo que uma é composta única e exclusivamente pelo colateral ulnar e a outra é única e exclusivamente composta pelo colateral radial. A gente já mostrou aqui, né, já deu a pesca aqui. Recapitulando, a articulação do cotovelo é formada por duas articulações, tá? E é necessário a gente entender que o ligamento que compõe a articulação húmero-ulnar vai ser o colateral ulnar. E a que compõe a articulação húmero-radial vai ser o colateral radial. Fechou? Facinho, moleza. Certo? Sem problema nenhum. Então aqui vê que é o mesmo, só que são 3 feixes aqui para poder ancorar a ulna com o húmero. E aqui também tem um conjunto de 3 feixes para poder ancorar aqui o rádio com o húmero, tá? Então esse é o detalhe aqui para vocês entenderem. E aí vocês também notaram que agora sim, como não tem a questão da cintura, a gente sempre vai estar botando o nome da articulação do mais proximal para o distal. Então é húmero ulnar, húmero radial. Perfeito? E a outra articulação que a gente tem é a articulação radio-ulnar, a proximal e a distal. Radio-ulnar é porque o ponto de origem desse ligamento vai ser justamente no rádio, tá? O rádio ele está localizado lateralmente, não está medialmente, né? Aquele que não segue muito aquela regra de nomenclatura da articulação, que é sempre do mais medial para o lateral. Esse aqui é o contrário, porque existe um detalhe peculiar que é o rádio que vai se ancorar, né? Que vai ser o sustento lá na parte da mão. Então o rádio aí fica como se fosse o osso de referência, por isso que o nome é rádio ulnar. E a gente tem aqui os ligamentos, que é o anular do rádio e o quadrado, tá? O anular, vocês podem ver que ele vai estar aqui circundando o rádio, e tem o quadrado aqui que vai estar fazendo essa fixação de forma transversa e recebe esse nome porque ele tem esse formato. A rádio ulnar distal, proximal, porque essa articulação está próxima aqui ao húmero. A distal ela vai estar próxima do carpo aqui da mão. E essa é uma articulação onde não tem um ligamento específico. Na verdade, ela vai estar aqui fixa por vários ligamentos junto com o carpo e tudo mais, inclusive a função. Por isso que não tem o ligamento aqui na rádio ulnar, por isso que a gente não citou. E agora, falando já dos acidentes ósseos, né, dos ossos que compõem a mão, a gente começa a falar do carpo. O carpo, ele está na região proximal da mão, a gente está vendo aí em destaque em vermelho aqui. E qual seria a observação clínica? É que cada osso sofre ossificação em um espaço temporal distinto, esses ossos do carpo, servindo como instrumento para acompanhamento de crescimento, sendo o captato e o amato os primeiros ossos entre os ossos do carpo a se formarem. Tá? Então, em radiografia de criança, vai ser os primeiros ossos do carpo que vão aparecer, porque eles são os primeiros a se ossificar. Então, a gente tem aqui o nome de cada um, também os ossos agora que compõem o metacarpo e as falanges, né, os acidentes ósseos. Então, a gente tem aqui do lado o metacarpo e do outro lado as falanges. Carpo, a localização é a região intermediária da mão, composto por 5 ossos, numerados convencionalmente em ordem radio-ulnar,
Então, como eu tinha comentado com vocês, o rádio vai ser a referência nessa articulação, nesse ligamento aqui com a mão. Por isso também que as articulações entre o rádio e a unha fica denominado rádio unar, porque o rádio tem essa moralzinha aí, tá bom? Então a numeração também do metacarpo está condicionada ao rádio, então a gente vai estar aqui sempre o primeiro, né? O primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto e quinto. E tem as falanges também, região distal da mão, 14 falanges, 3 em cada dedo, 2 no polegar. E o detalhe é justamente esse, em cada dedo 3, polegar 2, né? O detalhe que vocês também já notaram e já ficaram atentos, né? Que enquanto as falanges dos dedos, sem ser do polegar, né? São proximal, médio e distal. No polegar só tem a proximal e distal, não tem a média. Perfeito? Então, quais seriam as articulações do punho e da mão? A gente vai ter as articulações que vão estar entre o rádio e o carpo. Então, vai ser justamente a rádio carpal. Aqui tem um rádio carpo. E vocês veem aqui que a articulação entre os escafoide, semilunar e piramidal, sendo aqui o escafoide aparecendo aqui nessa ilustração. As articulações do punho e da mão. A gente vai ver as articulações carpais, estas sendo proximal, distal e médio. A gente está vendo aqui os ossos do carpo, tá? E eles vão precisar articular entre si. Então, essas articulações entre eles mais proximal vai ser a fileira proximal. Aquelas entre eles aqui distal vai ser mais distal. E entre a fileira proximal e distal, a gente vai ter a articulação médio-carpal. Mas todas vamos aprender, né? E vamos denominar como articulações carpais, tá? Porque vai ter como repetindo aqui, a proximal, a distal e a médio-carpal. Além disso, a gente vai ter as articulações carpo-metacarpais. E olha a logística, né? Aquela ordem entre do que está mais proximal para o distal. Carpo, metacarpo, aqui em cima. Ok? Então, vai ter aquela articulação metacarpal do polegar, porque o polegar vai ser uma articulação que vocês vão ver que ela é diferente dos outros dedos. A mobilidade do dedo polegar é diferente, então a articulação também é diferente. E a gente vai ter também, aqui marcando a do polegar, e a gente vai ter também as articulações carpo-metacarpais, que é justamente entre os ossos mais distais do carpo com o metacarpo. Então, um conjunto dessas articulações a gente vai denominar como articulações carpo-metacarpais. Heloísa, você não está falando de ligamentos aí. Não existe ligamentos? Existe muitos. Mas a gente vai deixar para quem quiser se especializar nessa área. O importante é vocês entenderem, saberem que existem essas articulações, que são articulações sinoviais. E olha o tamanho, né, a quantidade de articulações aqui. É por isso, né, que naquele estudo clínico que a gente viu em aula, eu falei sobre chikungunya. Olha a quantidade de articulações sinoviais que a gente tem no carpo para o metacarpo. Por isso que existe também muito inchaço, muita dor aqui, tanto em problemas de artrite reumatoide quanto infecção por chikungunya, que foi o que a gente comentou em aula presencial, certo? E a outra articulação é articulações intermetacarpais. Se é intermetacarpais, é entre aqui, ó, entre os carpos. Entre os metacarpos, perdão. Então a gente está marcando aqui nessas bolinhas amarelas que entre
os ossos do metacarpo, existe também articulação, por isso que é intermetacarpais. Então a gente tem entre o carpo e metacarpo, fazendo esse trava-língua muito bonitinho, carpo metacarpal, e entre os metacarpais, que é o intermetacarpais. Simbora aqui, para a gente já chegar no fim dessa aula. As articulações, falando das articulações do punho da mão, a gente tem as falanges, então vai ter as articulações entre o metacarpo e as falanges, que é a metacarpofalângicas, outro trava-língua muito bonito, mas é metacarpofalângicas, metacarpofalângicas. E vai ter as articulações entre as falanges, se é entre, é interfalângicas, que vai ter aquela articulação interfalângica proximal e a articulação interfalângica distal. Por fim, a gente coloca aqui um recapitulando o pedido de vocês. Não sei se vai atender a todos, mas aí a gente está aberto a sugestões, que assim, o que é que foi que a gente falou na aula, né, nessa videoaula? Foi os ossos do cíngulo superior, clavícula e escápula, os ossos e acidentes ósseos dos membros superiores. Isso, os ossos, né, e os acidentes ósseos, que compõem o braço, ou seja, o húmero, o antebraço, rádio e una, e mãos, que é o carpo, metacarpo e falanges. A gente também falou das articulações essas que ancoram, né, que fazem essa ligação entre o esqueleto axial e o cíngulo, que é aquela externo-clavicular. A articulação que une os ossos do cíngulo, que é a acrômio-clavicular. A articulação que une o cíngulo com o membro superior, ou seja, o cíngulo com o húmero, que é a glenohumeral. Temos aqui a articulação do braço e antebraço, que é a articulação do cotovelo, que é aquela articulação que é húmero radial e o húmero ulnar. A gente tem aqui também, a gente falou das articulações dos ossos do antebraço, que é a rádio ulnar proximal e distal, antebraço com a mão, que é a rádio carpal, e dos ossos da mão, que tem ali as carpais, carpometacarpais, intermetacarpais, metacarpofalângicas e interfalângicas. Então a gente finaliza, né? Depois desse resumão a gente finaliza a aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.